como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Será até aqui. Bom, o ponto central da carta de Pedro é que vai do verso 11 do capítulo 2 até 3:12. Ele é basicamente sobre submissão. Submissão realmente é uma palavra bastante complicada, principalmente no que se refere à prática. É um assunto que não é muito bem aceito. A gente vive numa época de muita autossuficiência, cada um querendo governar a si mesmo, sem querer prestar conta para os outros. Então, falar de submissão no mundo é realmente algo muito complicado. Mas, de todo jeito, Pedro trata da submissão em 4 aspectos. E submissão nós vamos ler como obediência. E temos a ideia de submissão e obediência enquanto cidadãos, trabalhadores. Claro que a palavra aqui vai usar escravos, nós vamos tentar entender isso, como deveria ser a postura do escravo nos tempos de Roma. A submissão do cônjuge, que é aí que o bicho pega realmente, né? E, finalmente, submissão enquanto membros do corpo de Cristo, a igreja. Irmão, submissão é diferente de escravidão. Tá? Submissão significa reconhecimento da autoridade de Deus na vida da pessoa. Nós temos que entender algumas questões. O lar é criação de Deus. O governo humano é uma instituição divina. Os governos, enfim, de uma maneira geral, são instituições divinas. Bom, se são instituições que Deus criou, que Deus fundamentou, então é Ele quem vai decidir como isso deve funcionar. E precisa, claro, funcionar com base num tipo de submissão que vamos entender como uma submissão divina. E eu não vou me submeter, nesse caso, a Deus e também às instituições por Ele criadas, por medo, coisas dessa natureza, mas por devoção a Deus. Tá? Uma coisa é se submeter a algo ou alguém por medo ou por dever. Outra coisa é submeter por devoção. E aqui a gente vai falar num tipo de submissão que envolve devoção a Deus. E ele começa dizendo o seguinte: amados, insistem que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vocês percebam que Pedro ele está muito preocupado com o bem-estar da alma. Há algo que guerreia contra a nossa alma. Mas ele começa dizendo aqui, amados. E essa palavra amados, ela demonstra o clima básico que Jesus criou no tempo dele, que era um clima de amor. E aqui se refere a um tipo de amor divino que flui do coração de Deus e ele permeia toda a família cristã, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, em qualquer parte do mundo. Tanto é que a primeira carta de João diz: nós sabemos que saímos da morte para a vida, quando amamos o irmão. Interessante que o sinal da vida de uma pessoa, vou falar assim do aspecto biológico, o sinal da vida são as ondas cerebrais, o batimento cardíaco. Esse é o sinal que uma pessoa tem vida. Agora, o sinal da vida de um cristão, da vida de uma igreja, é o fluir do amor de Deus no coração das pessoas e o fluir desse amor entre irmãos. Onde não há amor, realmente Deus não está presente. E ele, a partir do momento em que ele vai falar sobre amor, ele vai dizer o seguinte: exorto-vos como forasteiros, como peregrinos. Vocês percebam que essa palavra peregrinos já era vista lá no 1º e 2º versículos, tá certo? Agora, mais uma vez, o apóstolo Pedro vai chamar o seu povo, aquelas pessoas, os seus discípulos, as igrejas do tempo dele, de forasteiros e peregrinos. E ele vai dizer o seguinte: eu exorto vocês, eu exorto. Na NVI diz assim: insistem que como estrangeiros. Mas a palavra insistir e exortar, ela tem o mesmo sentido. Mas a palavra grega para exortação é parakaleo. Parakaleo.
Importante os irmãos guardar essa palavra, porque isso vai cair na prova, viu? Paracaléu, tá? E significa estimular, encorajar, consolar. Vocês percebam que exortar não é xingar o outro. Tem a ver com estimular, encorajar e consolar. Ainda que alguém for surpreendido, flagrado no erro, num pecado, a exortação tem o sentido de você estimular e encorajar aquela pessoa a não repetir mais aquele erro. Muitas vezes a palavra exortação ela é confundida como dar uma dura no outro, né? Mas nem sempre é dessa maneira. Interessante que um dos títulos que o Espírito Santo recebe é Paráclitos ou Paracletos. É a mesma palavrinha de paracaléu que a gente usa para traduzir a palavra exortação. E o Espírito Santo, como Paráclitos ou Paracletos, é advogado, é consolador, tá? Você imagina que uma pessoa está diante de um juiz, está muito preocupada com aquela ação, e aí o advogado fala o seguinte: calma, eu tenho o processo em minhas mãos, eu já consegui ler todo o processo, e eu percebo que nós podemos sair daqui vitoriosos, tá certo? É essa a ideia, tá? O Espírito Santo, ele é o consolador, ele é o advogado. É aquele que dá o estímulo e o encorajamento para que a gente possa viver uma vida como filhos de Deus. Então, irmãos, a exortação, o consolo, mesmo a ajuda espiritual, são belas funções que devem ser alicerçadas sobre a obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, ele fez uma obra na minha e na sua vida, então nós vamos agir dessa maneira. E como forasteiros, como peregrinos, ou seja, nós não vivemos nesse mundo de maneira, assim, eu diria, isolada, mas também nós não temos nesse mundo uma residência fixa. Uma para você, uma para mim, a gente abre a câmera. Irmãos, eu vou pedir que os irmãos silenciam a câmera que está interferindo aqui, tá? Silenciou o seu, pastor. Tá, eu ativei o meu som aqui. Ok, obrigado. Então, como forasteiros, como peregrinos, nós fazemos parte do povo de Deus, mas nós estamos de uma maneira transitória nesse mundo. E essa maneira transitória nesse mundo vai determinar que esse mundo é um mundo inseguro, nós não temos segurança plena nesse mundo, tanto é que lá no início do primeiro capítulo, o apóstolo Pedro diz que nós temos uma herança guardada nos céus, uma herança incorruptível, porque neste mundo a herança ela é corruptível. Mas também nós temos uma vida aqui bastante transitória, uma vida bastante transitória. E aí ele vai dar uma sequência, que se abstenham dos desejos carnais que lutam contra a alma. A ordem aqui é abster, é manter-se longe daquilo que é prejudicial tanto para o corpo quanto para a alma. E essa preocupação é motivada pela preocupação que os crentes tenham bem-estar espiritual e um bem-estar duradouro. Por essa razão, Pedro acompanha essa ordem com amor. Ele começa amados. Ele fala amados. Ele está muito preocupado em que aqueles irmãos se sintam amados. E a partir dessa palavra de amor, ele diz o seguinte: olha, vocês são tão amados que seria desejável, muito bom, importante, oportuno, que vocês se abstenham dos desejos, porque sim, há desejos que lutam contra a alma. E, por vezes, a gente vai sair derrotado quando nós entrarmos nesse tipo de luta. Paixões carnais, aqui, e ele vai usar exatamente essa expressão, relaciona-se com a autopreservação. Paixão tem a ideia de sofrimento. Sabe aquela palavra, a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo? Isso tem a ver com o sofrimento. E a autopreservação, como a busca pelo alimento, pela comida, bebida e tudo mais, a segurança do sono,
já envolvia um sofrimento muito maior no passado, hoje também envolve um tipo de sofrimento, mas também a ideia de acumular, de comunicar, de procriar, isso são aspirações naturais, que envolvem algum tipo de sofrimento. Contudo, uma vez que o homem pecou contra Deus, todos os desejos se tornam uma afirmação perante Deus de se tornar independente dele. Então, por que muitas vezes a gente acumula demais? Eu não estou falando de uma economia segura que todos devem fazer, mas aquela coisa de você acumular. A ideia de acumular é, muitas vezes, desconfiar de que Deus será bondoso com a gente e aquela ideia assim, eu não preciso mais de Deus, eu tenho o suficiente. Sabe aquela parábola daquele homem muito rico que decidiu em algum momento destruir os celeiros velhos que ele tinha, construir maiores, guardar todos os seus recursos no celeiro e falar para a própria alma, olha, agora coma, beba, folga, fique tranquilo, porque você tem bem para muitos anos. E Deus diz, olha, essa noite pedirão contas da sua alma. E o que você tem para mim? Nada. Quer dizer, muitas vezes esse desejo de possuir é um desejo insaciável. Como muitas vezes temos um desejo insaciável de comer, daí vem a gula, beber, dormir demais, aí a questão da preguiça, de comunicar demais, que muitas vezes entra a maledicência, a fofoca. Na questão sexual nem se fala, algo que Deus fez para ser bom, e aí se cometem muitos pecados, como pedofilia e tantas outras coisas relacionadas à questão sexual, tá certo? Então, o apóstolo Pedro vai falar o seguinte, abstenham, fiquem longe dessas coisas que guerreiam contra a alma, porque isso é muito bom. Irmãos, quem se converteu deve se submeter ou deve submeter o seu desejo a Deus. Significa que eu não devo ser governado pelo próprio desejo, porque o meu desejo é insaciável, é como um poço sem fundo, sempre queremos mais. Eu tenho um carro, quero um carro melhor. Eu tenho uma quantia de dinheiro, sempre quero mais. Eu tenho um tipo de carne, eu quero uma outra melhor. Eu nunca estou satisfeito. Então, eu preciso aprender a submeter o meu desejo para Deus e me satisfazer no Senhor. O Filho de Deus, ele deve se posicionar, decidindo sim, se ele deseja ser governado pela carne, pelo desejo, pela vontade humana, ou se ele deseja sim ser governado pelo Espírito Santo. Porque se ele for governado pela carne, há muitas coisas que vão lutar contra a alma. E aqui diz, desejos que lutam contra a alma. E a alma aqui é a porção imaterial da vida. É aquilo que a gente não consegue tocar. Do grego, a palavra usada no grego é psique, da onde também vem a palavra psicologia. Por que os consultórios estão cheios de pessoas hoje? E há muitos psicólogos que, de fato, prestam um bom trabalho. Porque as pessoas estão tão sobrecarregadas de coisas complicadas que elas precisam liberar isso. E o psicólogo acaba ajudando. Mas a igreja também deveria fazer esse tipo de trabalho. Amados, Paulo prefere usar aqui o termo pneuma para se referir ao aspecto espiritual da vida. Então, assim, muitos dividem a pessoa em corpo e alma, corpo, alma, espírito, tal. Mas vamos entender assim que, nesse caso, alma e espírito seriam palavras sinônimas, não tem também problema se alguém pensa aqui um pouco diferente. Os desejos carnais podem afetar nossa alma, podem afetar a nossa consciência, levando a gente ao cativeiro, roubando a nossa liberdade espiritual, alienando, separando esse homem de Deus dos outros homens, das outras pessoas e de si mesma. Há guerras, há lutas contra a alma que são tão fortes, tão ferrenhas, que muitas vezes a pessoa acaba vivendo reclusa, infeliz, porque ela não consegue mais estar com as outras pessoas. O desejo da carne sempre é inimigo da paz, do consolo e também do bem-estar da alma. Agora eu gostaria de ouvir um pouquinho você, né? Claro, aqui a pergunta é a seguinte, tenho lutado em alguma área da vida e às vezes percebo que sou derrotado? É claro que se você tem alguma área da vida que é muito sensível, melhor não falar aqui, tá? Tenta falar daquelas lutas menores que você tem às vezes durante o dia
e que você tem percebido vitória. E aquelas outras lutas maiores, né? Procure um bom conselheiro, né? Uma pessoa que possa te ajudar a vencer essas lutas mais difíceis, mais pesadas que você tem tentado lutar e você se percebe derrotado muitas vezes. Então, gostaria de ouvir um pouquinho você nesse momento. Alguma área da sua vida que você percebe que tem lutado e às vezes tem se deixado vencer, ou mesmo alguma área que você lutou e conseguiu obter vitória. Por favor, está com você a palavra nesse momento. Quem gostaria de falar? Aí tem que ativar o som nesse momento. Bem, eu acho que a necessidade de subsistência minha é uma coisa que normalmente me derrota. A minha necessidade de eu prover pelas minhas necessidades, eu acho que é uma luta contínua. Perfeito, perfeito. A luta pelas necessidades, sim, sempre realmente vai ser uma luta contínua, né? No entanto, precisamos sempre confiar em Deus e não permitir que essa necessidade se torne apenas o único ideal da vida, né? Temos que realmente, nesse caso, confiar a Deus, né? Que Ele também é o nosso provedor. Sim, muito obrigado, né? Muito obrigado por sua palavra. Acho que ajuda bastante. Mais alguém? Acho que O Gilson coloca o seguinte: uma área que sempre me pega é orgulho, sempre difícil de controlar. Olha só, o Gilson está sendo bastante corajoso, mas o orgulho realmente é uma área que eu acho que muitas pessoas têm muita dificuldade em lidar com essa área. E realmente, essa área é uma área tão sensível que ela pode quebrar casamentos, né? Porque quando nós somos orgulhosos, não queremos perdoar, temos dificuldade de pedir perdão e por aí vai. Perfeito, muito obrigado. Pastor, Sim. Por favor, Ney. É uma batalha constante mesmo, né? E isso é interessante que essa luta contra, como disse o Gilson, o orgulho, a autossuficiência, isso tudo é algo que tenho é a minha batalha do dia a dia hoje, mais acirrada. E é engraçado que a gente só percebe essa batalha, eu pelo menos só tenho percebido essa batalha, quando eu reconheço, né, que eu sou e estou sujeito a isso, né? Por que eu digo isso? Porque parece que tantos anos se passaram e só agora eu estou vendo, né, o quão orgulhoso, o quão autossuficiente, né? É só uma observação do que a gente está passando aí, mas o que eu queria ressaltar é isso, enquanto a gente não se render a essa realidade, né, a gente não enxerga. Perfeito. Muito obrigado, Ney. Muito obrigado mesmo aí, tá? Vamos dar sequência ao nosso estudo. Depois vocês vão ter mais tempo aí para compartilhar algo. Aí o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: vivam entre os pagãos, gentios, de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês pratiquem e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Bom, os cristãos do tempo de Pedro eram chamados de adúlteros, né, incestuosos, canibais, porque eles comiam o corpo de Cristo na ceia, né? E isso soava muito estranho para quem não era cristão. Eles também eram acusados de traição e motim. Traição e motim por quê? Porque eles adoravam muito mais a Cristo, colocavam Cristo em primeiro lugar e o imperador numa posição secundária. E isso era mal visto pelos não cristãos. O procedimento exemplar, nesse caso, devia se constituir em uma defesa silenciosa contra essas acusações. Muitas vezes queremos ficar aí justificando, querendo aí falar que não é assim e tal. Aqui, a atitude exemplar deles era o silêncio.
mas eles agiam e se defendiam por meio das suas ações. Então, amados, nossas atitudes vencerão os argumentos dos incrédulos, porque uma experiência, sim, vale muito mais do que um argumento. Não adianta eu dizer, não, eu sou bom, eu sou leal, eu sou isso, sou aquilo. Eu preciso demonstrar isso no meu dia a dia. Viver de maneira exemplar é um tipo de comportamento que devemos ter todos os dias. Né? Não é só segunda, terça, não, todos os dias. Quando os filhos de Deus atingem a consciência dos não crentes, e aí que vem a grande questão, a primeira coisa que os incrédulos atacam é exatamente a nossa conduta. Por isso que temos que viver de uma maneira exemplar diariamente. E ele vai dizer o seguinte, para que eles observem as boas obras que vocês pratiquem e passem a glorificar a Deus. O que são essas boas obras? E depois eu vou ampliar um pouco esse assunto. As boas obras, que é uma gentileza altruísta, que é aquela coisa que eu faço por amor ao outro, uma vez observada, renderia glorificação a Deus. As pessoas que antes difamavam a Deus vão passar a glorificar a Deus. Isso pode ter uma relação com a conversão dessas pessoas. Quer dizer, antes aquele que difamava o cristão, levantava calúnias, dizia que ele era canibal, adúltero, que se amotinavam contra o governo. Agora eles vão passar a ver as boas obras dos cristãos e aquilo vai despertar algo tão interessante neles que eles vão se converter. Isso é uma possível interpretação. Então, Pedro aqui ele vai atribuir à conduta dos cristãos uma importância decisiva para a missão entre os gentios. Quer dizer que a boa conduta, a boa obra é um grande auxílio para a evangelização. E aí ele continua, para que glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção ou visitação. Jesus disse lá em Mateus 5, verso 16, o seguinte, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Olha só, que versículo lindo que merece ser decorado. Assim brilhe a minha luz diante das pessoas, para que elas vejam na claridade as coisas boas que eu faço e a partir disso elas passam a glorificar a Deus que está no céu. E aí ele vai falar o seguinte, observem as boas obras que vocês pratiquem e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. O que é esse dia da intervenção aqui? Bom, há alguns intérpretes da Bíblia que dizem que Pedro teria predito a destruição de Jerusalém em 70 na era cristã. De fato, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído e nunca mais foi reconstruído, e essa destruição seria um juízo de Deus. E essa destruição viria como um julgamento divino contra Israel por essa nação ter rejeitado o Messias. Não entendemos de maneira geral que seja isso, mas há outras 3 possíveis interpretações desse dia da intervenção que eu acho bastante interessante. Um deles é que trata-se de qualquer período de crise e provação que pode fazer os homens se voltarem para Deus. Então, a pandemia seria isso, né? Uma oportunidade muito boa de Deus nos visitar e mostrar aquilo que a gente está fazendo de bom ou de ruim, seja em qualquer esfera, seja no campo da mente, das emoções, ou mesmo nas relações pessoais. Também pode ser qualquer oportunidade que Deus escolha para chamar os homens a prestarem contas das suas obras, sem se importar em que isso consista. Quer dizer, em tempos bons ou em tempos ruins, Deus visitaria o seu povo. E a terceira coisa seria o dia do juízo, que terá início com a vida de Cristo. Esse seria o grande dia da visitação de Deus. Isso também seja bem possível que seja. Aqui, um não exclui o outro desses 3 últimos. Pode ser qualquer momento de dificuldade, mas também pode ser aquele momento em que Jesus voltará. E aí ele vai separar, de fato, o joio do trigo. E o verso 13 continua. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, né? E depois eu dou a sequência. Esse sujeitar-se a toda autoridade
é traduzida por toda a instituição e tem o sentido de se colocar debaixo dessa ordem. Afinal, alguém precisa, de fato, organizar, gerenciar, senão o mundo ele entra para o caos, se torna uma anarquia. Tá? O mundo sem governo se torna um mundo anarquizado. E não se trata aqui de uma obediência cega, mas da inserção consciente de uma ordem. Então, assim, haverá situações em que o governo vai solicitar coisas que não são boas para a alma do cristão, que entrarão em conflito com Deus. Nesse caso, a gente vai decidir em adorar a Deus. Importante, quando a autoridade entra em conflito com a palavra de Deus, prevalece aquilo que Atos 5:29 diz. É preciso antes obedecer a Deus que aos humanos. Lá nesse contexto de Atos, os apóstolos foram presos e os judeus do alto escalão falaram que eles não deveriam mais pronunciar o nome de Cristo. E aí Pedro e os demais apóstolos falam, olha, nós vamos obedecer antes a Deus do que aos homens. Sujeite-se a toda autoridade por causa do Senhor. Por possíveis significados disso, por que nós devemos obedecer às autoridades? Isso tem a ver, no contexto brasileiro, em sujeitar ao presidente, ao governador, ao prefeito, mas também aquele que é o chefe da linha de produção, aquela pessoa que chefia um setor no mercado, temos que nos sujeitar. Interessante, até o presidente da República, quando ele é parado por um guarda de trânsito, ele precisa obedecer, ele tem que se sujeitar, tá certo? Então vocês percebam que a sujeição aqui, ela é bastante ampla e nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Isso é muito importante. Quais são os possíveis significados? Primeiro, porque o Senhor determinou esses governos. Romanos 13, verso 1 diz que toda autoridade é instituída por Deus. Porque a sujeição, ela silenciaria os ofensores dos cristãos. Amados, há embates, inclusive nos governos, que a gente não precisa entrar. Agora, claro, quando o governo falar o seguinte, vocês não podem mais cultuar Cristo, aí sim a gente vai precisar obedecer Deus primeiro. O governo mandou resoluções que as igrejas não deveriam, por um tempo, fazer culto público, até para preservar a sanidade física das pessoas. E nós, como Igreja Holiness, temos obedecido essa lei, essa orientação. Sabemos que há igrejas que não têm feito isso, estão em flagrante desobediência civil e aí estão causando um mau testemunho muito ruim. Em nenhum momento os governos falaram que nós não temos mais que cultuar a Deus. Lembrando que o culto público é apenas uma forma de nós adorar a Deus. Aliás, nós nunca deixamos de adorar a Deus. Os cultos passaram a ser transmitidos de maneira online, de maneira remota. O que nós não fizemos é exatamente fazer culto no local e fazendo assim, nós estamos numa posição de obediência àquilo que o governo determinou, né? E estamos também aqui observando o que Romanos 13, verso 1 diz, tá? Isso precisa ficar bastante claro. E aí nós também obedecemos porque ao agirmos dessa maneira, nós não vamos desonrar o nome do Senhor através de qualquer conduta apressada ou desordenada. Vocês imaginam, né? Pode dar um surto dessa doença em algum bairro, por conta de uma igreja que teve o seu culto a todo vapor, né? Presencial, e daqui a pouco algumas pessoas que não são cristãs começam a falar, olha, estão vendo aqueles crentes, né? Falam que amam a Deus, mas estão colocando os outros em risco, né? Nós não queremos esse tipo de coisa para nós, né? Nós queremos, de fato, causar um bom testemunho. E vai ter um momento em que as nossas reuniões presenciais acontecerão. E aí, por último, por causa da nossa profissão de fé. Então, nós vamos sujeitar a autoridade, porque um dia nós falamos que nós amamos a Cristo e o nosso amor a Cristo também está alicerçado no senhorio dele. E a ele nós devemos lealdade. Importante, o Senhor Jesus obedeceu às autoridades civis deste mundo, irmãos. Ele obedeceu.
teve um momento em que ele falou o seguinte, na questão da cobrança de impostos. É lícito ou não é lícito dar impostos? Algo assim. O que Jesus fala? Dai a César o que é de César. Dai ao governo o que é do governo. Interessante isso, né? Então ele fazia a questão. Mas houve momentos em que ele teve que decidir em obedecer a Deus em primeiro lugar. E isso acabou levando ele para a crucificação. Tá? Claro que foi o nosso pecado, né? Mas humanamente falando, ele foi crucificado porque ele decidiu desobedecer algumas coisas que entravam em conflito com a palavra de Deus. O verso 14 diz o seguinte: obedeçam, seja ao rei, sejam aos governantes, como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. O rei, né, o presidente da república também, eles não trabalham sozinhos. Eles têm os seus agentes, seus ministros, os seus assessores. Também tem, na esfera estadual, municipal, tem os seus governos. Aqui, a palavra traduzida do grego é o cabeça. No tempo de Pedro, o rei, o imperador de Roma, era o cabeça. Então, a ele nós devemos essa honra, essa obediência e também aquelas pessoas que ele delegou para isso. E esses governantes são enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. O que significa isso? O imperador envia os seus delegados a fim de manter a lei e a ordem, né? Nós somos um país constituído por uma federação de estados, né? E um distrito federal. Cada lugar tem os seus governos, os seus, seja governador, prefeito, vice, vereadores, né? Os agentes públicos, e eles vão procurar manter a lei e a ordem. Alguém já disse o seguinte, que embora a democracia seja ruim, não há nada melhor que a democracia. Ainda nós vivemos no melhor sistema de governo que há, tá certo? Só que, claro, muitas vezes os governos não farão aquilo que nós queremos, e às vezes isso vai entrar em choque com aquilo que eu penso. O importante é que o governo não entre em choque com aquilo que eu tenho na minha relação com Deus. O resto a gente pode conversar. Esse trecho assinala a tarefa do governante, que é o de preservar a sociedade por meio de imposição de regras. Sem regra, a gente não vive. Temos regras em casa, também temos que ter regras no governo. Mas também ele identifica aqui o limite da atuação dessa autoridade, que é punir e honrar. Quando o rei ou outro governante inverte esse polo e ele passa a honrar os desonestos e ele começa a desacreditar os bons, o que agora precisa prevalecer é a palavra de Deus. E sabemos que há países que estão debaixo de uma ditadura muito profunda, em que a palavra de Deus, inclusive, é proibida. Ali, de fato, os povos foram invertidos. Os maus, muitas vezes, são honrados e os bons, eles acabam sofrendo penalizações. Outra coisa é que a autoridade humana precisa responder sempre à autoridade divina. Porque, claro, a autoridade humana ela é um agente de Deus para honrar os bons e punir os maus. Então, a autoridade humana precisa responder a uma autoridade maior, de tal forma que não deve agir nunca de maneira ditatorial, ao arrogar para si o direito de controlar a consciência e a fé das pessoas. Irmãos, nós não vivemos aqui na Hollies, muito menos em Pompeia, né? Mas há muitas igrejas em que o pastor é um verdadeiro ditador. Infelizmente, essas coisas acontecem. E isso coloca o nome dos cristãos numa situação muito ruim mesmo, né? E a gente precisa evitar de toda forma esse tipo de coisa. E aí ele vai caminhando dizendo o seguinte: honrar os que praticam o bem significa reconhecer o bem que alguém fez, né? Ontem eu achei muito interessante que o pastor Guto honrou as pessoas que estavam ali de uma maneira tão dedicada, cuidando do som, da iluminação, da filmagem. Gente, o pessoal tem se dedicado muito tempo. E todo aquele trabalho de montagem que eles fazem na semana, ali no final de semana, é resultado. Mas eu fico imaginando quanto essa turma tem estudado ao longo da semana, procurado novos equipamentos, novas maneiras de fazer a transmissão, para que tudo saia de maneira perfeita. E o pastor Guto, ele conseguiu fazer isso, né? Ele honrou as pessoas. E eu achei isso
bastante interessante. Alguém está escrevendo aqui, que é o Ney, né? O Ney mandou aqui um recadinho. Pastor, se for oportuno, seria correto entender que não sou submisso, que respeito e obedeço, se não reconheço que a autoridade emana de Deus, e unicamente dele, e nunca humana, sendo que nenhuma autoridade lhe é dada se não for de Deus. Ser submisso é pecar contra Deus? Não obedecer às leis é ser insubmisso? Digo as leis que não afrontam a fé e a Deus. É claro, a partir do momento em que eu desobedecer uma lei, né, que não vai ferir a minha relação com Deus, eu estou pecando contra Deus também, né? Uma desobediência civil, nesse caso, seria um pecado contra Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, tá? Eu espero ter respondido a sua questão, né? Obrigado. E aí, dá sequência, tá? Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, você silencie a ignorância dos insensatos. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, você silencie a ignorância dos insensatos. Qual prática do bem é essa? Poderia ser mediante a submissão às leis civis e aos governantes do Estado, né? Isso vai responder aquilo que o Ney acabou de colocar aqui. Será que quando eu estou desobedecendo uma lei civil, eu estou pecando contra Deus? Sem dúvida. A menos que essa lei afronte o caráter de Deus, né? Aí não seria, né? O Nabucodonosor, né, lá no Antigo Testamento, né, colocou lá suas estátuas e tal, só ele queria ser honrado e não sei o quê. E havia pessoas ali que optaram em não adorar nem estátua, nem fazer aquilo que o rei estava pedindo, tá certo? E aí eles acabaram tendo uma penalidade por conta disso, tá certo? Então, às vezes, o governo vai pedir coisas que afrontam o caráter de Deus, né? E aí sim a gente vai desobedecer. Vamos sofrer por isso? Vamos, mas consciente de que estamos fazendo isso por amor a Cristo. Então, prática de bem é mediante a submissão às leis, mediante a prática positiva dos deveres civis e mediante a prática geral da fé cristã e também as suas leis de amor. Isso vai fazer silenciar a ignorância dos insensatos. Silenciar traz a ideia de colocar um cabresto, tapar a boca do outro, de maneira literal. O quê? A ignorância dos insensatos. Nesse caso, a ignorância não tem a ver com um problema intelectual. Não é nada disso. Significa que, a partir da existência humana, os incrédulos realizam julgamentos mundanos, porque eles não têm participação com as coisas do reino de Deus. Então, eles nos julgam por eles, tá certo? Eles nos julgam por eles. Nós reservamos um dia da semana para cultuar a Deus e provavelmente somos vítimas de escárnio, porque eles não entendem isso. E eles são insensatos, pois não conhecem a redenção por experiência própria. E assim desconfiam e formam opiniões erradas sobre quem é redimido. E aí o apóstolo Pedro vai continuar. Vivam como pessoas livres. Vivam como pessoas livres. Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Interessante que aos cristãos era ensinado que eles estavam livres da lei mosaica e também livres do pecado. Principalmente judeus que precisavam cumprir toda a lei cerimonial. Esses homens, eles foram libertos tanto da lei cerimonial, mas também eles foram libertos do pecado. O problema é que, em alguns momentos, eles abusaram dessa liberdade, né? Mesmo nos tempos de Pedro, muitos abusaram dessa liberdade. Bom, eu sou livre, então eu posso fazer o que eu quiser em nome dessa liberdade. E não é assim que funcionam as coisas. Interessante, eu gostaria de compartilhar aqui um trecho de Romanos, capítulo 14, verso 1, verso 20, se não me engano, que vai tratar exatamente sobre esse uso equivocado que muitas pessoas fazem da liberdade cristã.
Olha só o que ele diz aqui. Vamos ver. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair, né? Havia esse conflito, olha, será que eu devo comer isso? Comida com sangue, sem sangue, né? Porque havia também essas restrições no tempo, né? Hoje há um grande debate entre os cristãos acerca se beber álcool é pecado, não é pecado. A questão não é se é pecado ou não é pecado. Se o beber levar alguém a se escandalizar, é melhor não beber e não comer algum tipo de alimento, tá? Porque eu quero manter a paz entre todos. Eu não quero que ninguém se escandaliza. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai ser bastante claro. Não destrua a obra de Deus por aquilo que você coma ou vá beber, tá certo? Então, acho que esse seria um limite. Tem coisas que não é uma questão de pecado, não pecado, né? Preciso ver o momento, tá certo? E principalmente com aquelas coisas que podem ter uma aparência de pureza, eu não levar o outro que tem uma consciência fraca enfim, a pecar, tá certo? A se escandalizar, tá certo? Eu acho que esse seria um bom gesto de amor e um bom limite também para as nossas ações. E aqui eu continuo. A verdadeira liberdade dos filhos de Deus se mostra no fato de serem livres do pecado e servos de Deus. Essa é a principal liberdade, tá? Qualquer outra coisa que passar disso, né, seria algo bastante complicado, né? Paulo fala, ó, vocês são livres, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne, né? Tudo me é lícito, né? Eu sou livre para muitas coisas dentro daquilo que é lícito, mas nem tudo me convém, tá? Interessante, quando o apóstolo Paulo fala que tudo é lícito dentro daquelas coisas que são lícitas. Mas mesmo dentro daquelas coisas que são lícitas, nem tudo convém, tá certo? Não vamos pensar assim, olha, o adultério é lícito? Não, de maneira nenhuma, isso não é lícito também não convém, tá certo? Falar mal do outro é lícito? Não é lícito e não convém. Agora, comer carne é lícito? É lícito, claro que é lícito, mas nem sempre convém. Irmãos, há muitas pessoas adventistas e muitos ali, eu diria assim, a maioria são de fato filhos de Deus, sim, tá certo? E aí você chama um adventista para sua casa, para almoçar na sua casa, e você está lá assando um pernil à pururuca. Irmão, por amor a ele, não faça isso, tá certo? Um exemplo aqui bastante simples. Não desonre o visitante na sua casa, tá? Se você sabe que aquela é a fé dele, não o escandalize. Coma sua carne de porco num outro momento, tá? Se você ama aquele irmão que também é adventista, não macule a consciência dele, não estrague a amizade dele, tá certo? Aqui fazendo um pequeno exemplo para aquilo que nós temos hoje, tentando transpor aquilo que Pedro falou na época dele e dando uma lição para nós hoje. Porque a palavra diz o seguinte, tratem a todos com o devido respeito, ame os irmãos, temam a Deus e honre ao rei. Interessante, né? Eu pesquiso bastante a questão de alcoolismo, né? E por amor às pessoas alcoolistas, né, que estão em recuperação, eu não deveria nem ter salada temperada com vinagre, porque aquilo estimularia, seria um gatilho para ela voltar à sua dependência anterior. Eu preciso respeitar a consciência dela. Seria muito uma atitude de desamor eu falar o seguinte, não, o problema é dele, ele que se vire. Irmãos, não é assim, né? Se eu amo, eu preciso saber os limites da relação que eu vou estabelecer com o outro e me abster de algumas coisas que eu percebo que não tem problema nenhum, mas naquele momento, por amor ao outro. Então, tratar a todos com o devido respeito significa, de fato, tratar com o devido respeito. Outra tradução é honrar a pessoa.
significa que cada pessoa deve ser vista como uma criatura de Deus. O contrário disso seria desprezo, seria negar a dignidade que Deus atribui a cada pessoa. E eu não preciso fazer isso, irmão. Eu preciso sim honrar as pessoas e principalmente honrar as pessoas que se achegam na minha casa. Também significa atribuir dignidade e buscar um relacionamento correto com os cidadãos. Desprezar significaria negar a dignidade e destruir a nossa relação com as pessoas. Vou mais uma vez enfatizar isso. Estou na casa do outro, eu vou respeitar aquilo que está na casa do outro. Eu recebo alguém na minha casa da mesma maneira. Na casa do outro também, com muita delicadeza, eu vou dizer o seguinte, irmão, tenha liberdade de comer ou tomar o que você quiser, mas eu vou me abster por razões pessoais. E não precisa ficar aí com um grande discurso sobre os seus motivos, a menos que o outro pergunte, e aí com muita delicadeza e sabedoria você vai expor os seus motivos. Do contrário, diga muito obrigado, eu não quero, né? E da mesma maneira, na sua casa, chega alguém ali que pense diferente, então você que já é maduro na fé, né? Então você vai se abster de servir alguma coisa que vai escandalizar o próximo. A palavra fala, amem os irmãos. Quem é irmão, nesse caso, tem o direito a esse amor. Amor é uma dedicação sempre pessoal e sempre ativa em relação ao outro. Não é apenas em palavras, mas também em ações. E vai dizer o seguinte, honre ao rei. Aqui, mais uma vez, expressa um relacionamento positivo com a autoridade, bem como o limite dessa autoridade. Desse modo, seja um rei, um governante, ou mesmo um chefe de setor, nunca pode demandar algo que vá desonrar o outro. Olha, em nome da submissão, você deve fazer o que eu mando sempre. Pera lá. Um chefe, uma autoridade, sempre deve saber os seus limites e nunca pedir algo que vá desonrar a outra pessoa. E, por fim, temam a Deus. Quem teme a Deus consegue amá-lo corretamente. Quem ama sem temer não tem diante de si o Deus da Bíblia. O amor aqui, ele envolve temor. E Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Até os anjos temem a Deus e cobrem o rosto diante daquele que é santo. Quem ama a Deus certamente temerá a Deus, mas não vai ter esse medo de Deus, apenas vai temê-lo, tá? Agora, queridos, eu gostaria de ouvir de você. O que Deus falou com você nesse estudo bíblico? Depois eu vou concluir com alguns tópicos, tá? Mas eu gostaria de saber o que Deus falou com você nesse momento. Temos 8 minutos ainda para o final, tá? Se passar 2 minutinhos não tem problema, mas eu gostaria de ouvir o que Deus falou para você por meio deste estudo até aqui. Vocês podem falar e vocês também podem escrever no chat. Pastor, confesso e peço perdão ao Senhor. Muitas vezes eu, pela conveniência ou interesse, as minhas inclinações, uso dizer, agora sou livre em Cristo Jesus. Daí faço o que quero e não o que devo fazer em submissão. Legal, Ney. Obrigado. Olha, é corajoso a gente fazer publicamente uma confissão dessa, tá? Infelizmente, isso é uma tentação que a gente pode cair sim de vez em quando. Obrigado. O que mais? Juninho, apareceu aqui na tela? O pastor, eu entendi assim que como somos seres espirituais que estamos tendo, vamos supor, estamos tendo, vamos falar, coisas terrenas, né?
não tem como. E como o nosso comportamento pode tornar o evangelho atraente ou repelente, né? Sim, sem Então, dúvida. quando nós temos a conduta correta, comportamento bíblico em todas as áreas do nosso trabalho, no nosso ambiente familiar, a doutrina de Deus é atraente. E quando se quebramos essa conduta que espera de nós, na verdade, então a palavra de Deus vai ser difamada, né? Nosso ambiente de trabalho, e aí criamos um estilo de evangelho repelente, né? Então, a nossa vida cristã requer de nós um comportamento diferente. E a nossa maior assim, nesses tempos de hoje, como teve o imposto de renda agora, e nesses momentos que nós devemos ter essa conduta de levar realmente a palavra assim deixa bem claro que para não sermos difamados depois, né? E então assim que nós sejamos luz no ambiente, não só no culto, não só na igreja. Deus não quer isso de nós. Ele quer que nós sejamos luz no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida aqui com os nossos vizinhos. Eu acho que mais ou menos por aí. Porque tem muitos assim que no nosso ambiente de trabalho que eu falo assim evangelho 007, sabe? Eles são cristãos 007. Nem sabia que era cristão, sabe? Pelas condutas deles. Ah, eu sou católico, mas não praticante, sabe? Então, assim, com a nossa conduta pode influenciar muito no nosso ambiente de trabalho e nossa vizinhança. Né? Perfeito, obrigado. Muito obrigado, é isso aí. Acho que você entendeu bem, né, essa mensagem. A Bruna escreveu o seguinte: creio que, resumindo esse estudo, nossa conduta deve sempre levar a pessoa a reconhecer que Jesus está em nós, glorificar a Ele e, consequentemente, se render a Ele. Exatamente. É a nossa conduta aqui que vai, de fato, a nossa conduta vai ser uma grande questão evangelística aí, né? Que pode atrair ou pode repelir, aquilo que o Juninho escreveu também, tá? A Cláudia Queiroz escreveu: Deus deseja ser amado no próximo. Mais uma vez, né? A mesma palavra que ela deu na semana passada e continua. Exatamente. O Ney, porque por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas. E Pedro, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Exatamente. Mais alguém? Eu gostaria de falar, pastor, realmente o respeito pelas pessoas e obediência e sermos cristãos em todos os lugares. É a nossa conduta. E eu, essa semana, tive um exemplo muito, assim, isso saiu até na televisão, uma evangélica ofendeu uma pessoa, e aí estava assim, bem explícito, uma evangélica fez isso. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa conduta, porque nós somos realmente, assim, a nossa conduta vai dizer todo o resto perante o mundo. Então, é assim, muito importante o respeito e viver realmente. Às vezes a gente fala, eu estou evangelizando e falando, e a pessoa não ouve, ela não vai fazer aquilo que a gente está falando, ou o que a gente está fazendo não está surgindo efeito. Mas é o contrário, eu estou percebendo que devagar as pessoas até parecem para a gente que não estão ouvindo, mas essa semente começa a florir mais adiante. É bem assim, interessante. Amém. Obrigado, irmã. Exatamente. Olha só, o Denis escreveu o seguinte:
Pastor Marcos, esses pontos de obediência, submissão e amor também se aplicam no dia a dia do meu relacionamento com os filhos. Outro ponto que achei legal foi esse último, onde devemos tratar todos, filhos, com respeito, mesmo que estejamos como papéis de responsáveis e autoridade, exatamente, tá? Os filhos, eles também devem ser tratados de igual maneira, com a devida honra e respeito. Perfeito, perfeito. Tá? E a Bruna, o que eu faço fala mais alto do que eu falo, exatamente. E às vezes a gente contradiz a nossa fala com as nossas atitudes. Muito bem, irmãos. Vamos finalizar. Como conclusão, o que a gente aprendeu hoje? Somos peregrinos nesse mundo, verdade? Há muitas coisas que fazem guerra contra as nossas almas. E abster-se aqui é a principal forma de combate, tá? É a questão de se despir, não tentar tentar controlar a coisa, né? A mesma ideia daquele usuário de droga. Não, eu tenho controle sobre o uso, né? Eu paro quando eu quero. Não para, né? Se abstém, fica longe, né, daquilo que vai combater contra a sua alma e o corpo. Outra coisa é que as boas obras devem ser a marca registrada de todos os cristãos, importante. E a igreja tem, assim, sido exemplo nesse sentido, né, de fazer boas obras, de doar cesta básica, de doar máscara, avental, né? Isso não é para orgulho nosso, tá? Mas é para honra e glória de Deus. Outra coisa, devemos dar exemplo. O exemplo sempre é um bom recurso evangelístico. Devemos também nos submeter às autoridades, né? E semana que vem também vamos continuar nesse mesmo assunto. Depois falamos que nós nunca devemos usar da liberdade em Cristo como desculpa para praticar o mal, tá certo? E, por fim, devemos tratar todos com o devido respeito, tá certo? Todo mundo merece o devido respeito, mesmo que esteja numa posição hierárquica muito abaixo, mesmo assim. Tá? Vamos orar? Será que quem gostaria de orar nesse momento? Eu vou deixar alguém voluntário hoje. Geralmente eu peço, né? Mas será que teria alguém que gostaria de fazer uma oração online hoje, remota? Posso orar, pastor? Tá, quem falou? A Dina? Isso, pastor. Isso, por favor, Dina. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos corrigido e tem nos dado graça, Senhor, para trilhar o teu caminho. E nós oramos, Pai, para que dia após dia o Senhor possa falar ao nosso coração, o Senhor possa nos ensinar e nos levar a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Obrigada por essa palavra, obrigada pela vida do pastor Marcos, pastor Guto, de todos os pastores que têm se empenhado para nos ensinar e nos encorajar a caminhar na vida cristã, Senhor, como os teus filhos no passado. Assim nós oramos e te agradecemos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos, eu quero dar um aviso ainda, tá? Eu sei que o que nós estamos recebendo aqui é bastante conteúdo, tá? São 4 páginas por domingo, mas nós temos lá no meio da semana o devocional da família, o culto em família. Vimos estudando um outro assunto em paralelo, mas nós decidimos que vai ser o mesmo assunto. Então, isso que vocês estão recebendo aqui, junto com o resumo que eu vou entregar até a quarta-feira para os irmãos, esse resumo vocês podem trabalhar tanto em grupo familiar, depois que voltarem às atividades normais, mas também ali na sua família. Você pode pegar aquele devocional em família, que vai ser um resumo dessa aula de hoje, numa página, tá? Com os tópicos principais e algumas perguntas de aprofundamento, tá? Ali você vai poder, enfim, se aprofundar em algumas questões que talvez passou um pouco batido aqui. Tudo bem? Então, até quarta-feira vocês vão estar recebendo um resumo dessa aula, que poderá ser um devocional para você usar tanto em grupo familiar, depois da volta da pandemia, quanto
no grupo da sua família, você com sua esposa e também filhos, tá? Então, Deus abençoe e, se Deus quiser, nós nos veremos no domingo que vem, às 9 horas. Deus abençoe a todos. Obrigado Amém. também pela participação de cada um. Oi. Obrigado. Tchau, gente. Domingo. Amém. Boa macarronada. Domingo para vocês, irmãos. Bom domingo. Vai ter macarronada aí, Ronda? Vamos aí. Estamos chegando. Macarronada com frango, viu? É o preferido do Mané. Macarronada, né? E uma salada. É o preferido do Mané. Tô com vontade. Fala que você faz. Eu sei fazer um bom macarrão. Muito bom, hein? Tchau, Ele gente. vai passar a receita. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, bom domingo a todos. Tá. Tchau, tchau. Tchau. Fecha.